Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu Observadores. E no programa de hoje nós vamos falar sobre algo que está na vida de todos nós, que é a energia elétrica. Para tanto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do SBT, TV Correio, o presidente da concessionária de energia que atende ao estado do Pará, a CELPA, que é o Nonato Castro. Bom dia, Nonato. Bom dia, Patrick. Bom dia aos telespectadores da TV Correio. E também conosco o executivo de relacionamento com o cliente da CELPA aqui em Marabá, o Ezion Silva. Bom dia, Ezion. Bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal que está em casa. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Volta com o programa Observadores deste domingo. Hoje a gente conseguiu aqui furar a agenda do presidente da CELPA, que está aqui numa visita rotineira que ele faz a todas as frentes da empresa e está aqui em Marabá realizando essa visita durante essa semana, e o Ezion Silva, que é executivo de relacionamento com o cliente da empresa aqui em Marabá e aceitou também vir fazer a dupla aqui com o presidente para a gente conversar alguns assuntos que a gente considera importantes. Eu queria novamente dar bom dia aos nossos dois convidados e contextualizar ao nosso telespectador do que se trata a CELPA, né? A CELPA é uma empresa criada em 1963, uma empresa de economia mista, então controlada pelo governo do Pará, e que em 1998 veio a ser privatizada dentro de um programa de desestatização então do governo federal, e que aqui no Pará também foi procedido pelo governo local. A primeira experiência nossa com a aquisição da empresa foi pela empresa Rede, que até então era uma fornecedora de serviços da CELPA e virou a controladora da empresa, e esse formato aí durou até 2012, quando a empresa pediu recuperação judicial e o governo foi atrás então de uma outra empresa para ser a controladora. Foi quando entrou no cenário a Equatorial. O senhor me contava aqui nos bastidores que isso foi no final de 2012, em novembro de 2012. De lá para cá, vocês entraram num profundo processo de reestruturação da empresa, o qual a gente vai explicar aqui como é que está hoje. A gente já teve uma conversa com o senhor em 2014, o senhor esteve aqui visitando o jornal, a gente fez uma longa entrevista para o jornal, abordamos vários aspectos. Mais recentemente, o senhor esteve aqui também no Grupo Correio, dando uma entrevista à nossa rádio, que é a Rádio Itacaiunas AM, também alcançando aí interior, zona rural. As pessoas puderam também lhe fazer vários questionamentos, e hoje eu lhe agradeço novamente por estar aqui, peito aberto para conversar conosco. Então, bom dia, Nonato. Bom dia, Patrick. Eu que agradeço a oportunidade de usar sua grande audiência para conversar com a população do sul do Pará e especificamente também sobre a população de Marabá. Que bom. Como você falou, nós assumimos realmente a empresa em 1º de novembro de 2012. Uma situação muito complicada, a empresa em recuperação judicial. Fechou o ano de 2012 com um prejuízo de 640 milhões de reais, um EBITDA negativo de em torno de 250 milhões de reais, os piores indicadores de qualidade do Brasil, e era considerada a pior empresa distribuidora de energia do Brasil em 2012. Então, uma situação complicada que nós tivemos que reestruturar, aplicar o nosso modelo de gestão, treinar as pessoas para começar a reverter esse quadro caótico e difícil. A CELPA de então ainda tinha muitos vícios da CELPA estatal? Tinha um pouco também. Não é bem vício, porque todo o processo de reestruturação, toda e qualquer empresa de sucesso, o sucesso da empresa passa pelas pessoas. Você precisa de pessoas competentes, capacitadas, comprometidas para fazer a coisa acontecer. Até mesmo a Google, que trabalha com TI, sistemas,
precisa de pessoas. Certo. Porque são as pessoas que verdadeiramente transformam. São as pessoas que realizam, que fazem as coisas acontecerem. Caso contrário, você não consegue ter sucesso em qualquer gestão. Por isso que essa arrumação de treinar todo mundo num novo modelo, de motivar as pessoas, de ver realmente quem tinha perfil, quem comprou a ideia, quem se deu a oportunidade de participar dessa transformação. É um grande processo e nós tivemos que fazer isso sem parar a operação. Quer dizer, é trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque não pode parar. A operação, quem opera com energia elétrica não pode parar os serviços. Não é? Nada pode parar. Então, é um bem de primeira necessidade que tem um fornecimento permanente. Não é? Então, enfrentamos tudo isso. Hoje nós vivemos outra situação diferente, é uma empresa reconhecida. Por exemplo, na qualidade aqui, nessa região, na região sul, o DEC, o que é DEC? Por que é que a gente fala tanto essa palavrinha que às vezes as pessoas não entendem? DEC é duração, horas que você fica sem energia por região. Como é que você mede isso? Você pega, multiplica o número de pessoas que está sendo afetado pela hora que ficou e divide pelo número total. Isso é um indicador de qualidade que a ANEEL, que é o regulador, controla. Então, se você quer ter uma noção de quantas horas faltou energia, por exemplo, em Marabá, no ano, é medido no DEC. Isso por dia, por mês e por ano. Então, é isso que a ANEEL acompanha. Isso é aferido pela ANEEL? Pela ANEEL. É a ANEEL que fiscaliza, que acompanha isso. O FEC é o número de vezes, não é a duração em hora, é o número de vezes. Então, na Regional Sul, nós tínhamos 125 horas de DEC. Não tem registro no Brasil de um DEC para uma regional do Porto da Sul com um DEC nesse valor, 125 horas. Certo. Não é? Enquanto a da CELPA, no geral, era 100. E aqui também era 51 vezes no ano a falta de energia. Geral na regional. Quer dizer... Eu queria abrir um parênteses só para lembrar que isso é uma coisa também que eu fui aprendendo ao longo do tempo, até entrevistando também pessoas do setor elétrico, pessoal aqui da Eletronorte. Essa falta de energia, muitas das vezes, ela é uma proteção do sistema. Às vezes, sim. Muitas vezes ela é uma proteção do sistema. Às vezes você sai, falta energia devido à atuação de proteção. Por exemplo, linhas de transmissão que fornecem energia, que chegam nas nossas subestações, às vezes, linhas de transmissões, ponto de suprimento que nós temos. Às vezes tem uma atuação por proteção. Né? Uma árvore, alguém atira nos isoladores, e aí atua a proteção e tira, isso é verdade. Mas outras vezes é qualidade da rede, não é? A maioria na distribuição, que é onde a gente trabalha, é falta de manutenção, é falta de investimento, não é? É falta de um acompanhamento estruturado para melhorar a qualidade. Então, nós tínhamos uma situação caótica, não é? Hoje, por exemplo, na regional são 29 horas, olha, de 125 para 29. E em número de ocorrências? Em número de ocorrência, nós ficamos com 15. Era 51 15 vezes era 50. Aí, em Marabá, era 78 horas, só o município de Marabá. 78 horas. Nós temos hoje, 2016, 24. Você está falando no exercício de um ano? No exercício de um ano, 24 horas. E o número de vezes, né, em Marabá era 36, não é? Hoje, 12. Então, é um avanço significativo. Tá bom? Ainda não. Ainda não, porque a visão da CELPA é ser uma das melhores distribuidoras do país. Eu disse isso aqui na primeira vez, quando estive com você. Esse desafio não é simples, não. Mas tem que existir uma meta. Mas tem meta. Nós já avançamos no ranking da ANEEL 21 posições em 4 anos. 21 posições. E pode ser que a gente termine esse ano, nós somos a 14ª, era uma 35ª. Certo. Porque a ANEEL divide o ranking em 2 concessionárias com mais de 500 mil clientes, é um grupo que ela analisa, e concessionárias com menos de
500 mil clientes. Só para explicar, talvez alguém já está fazendo a conta em casa, como é que tem mais concessionária que estado? Porque tem estado que tem mais de uma concessionária. Mais de uma concessionária. São Paulo tem... Alguém já deve estar fazendo esse cálculo, mas peraí, como é que tem tanta concessionária assim, nem tem tanto São estado? Paulo tem mais de uma concessionária, Minas Gerais tem mais de uma concessionária, Paraná tem mais de uma concessionária, o próprio Rio de Janeiro tem mais de uma concessionária, não é? Tem Ampla e tem Light. Deixa eu colocar o Ezion aqui na conversa. Ezion, eu estou com um tablet aqui na mão, estou com um celular aqui no bolso, um smartphone. Hoje nós estamos na era da tecnologia, né? O cliente da Celpa está se adaptando a isso, está conseguindo utilizar serviços também via internet, ou serviços que ele não precise ir diretamente ao balcão. A gente sabe que para muita gente ainda, principalmente as pessoas mais antigas, o que elas querem elas se sentem atendidas quando elas estão no balcão, frente a frente com alguém atendendo presencialmente. Mas essa gangorra está mudando um pouco? Bom dia, Patrick. Bom dia. Aos nossos amigos de casa. Para a gente é uma satisfação estar aqui. E falando de tecnologia, a gente vai conversar sobre cultura. E quando traz esse holofote para a nossa região, ainda temos algumas dificuldades, né? Não que a empresa não tenha os canais abertos. Hoje nós temos o aplicativo, né, da concessionária no smartphone, onde consegue-se gerar serviços, onde consegue acompanhar o consumo de energia, segunda via, então toda uma série de funcionalidades. Isso já tem no aplicativo? Já tem no aplicativo. Só lá no Play Store baixar o aplicativo e hoje, estatisticamente, nós temos 2 smartphones por uma pessoa, né, a nível nacional. Mas ainda temos algumas situações cultural, né? Hoje a juventude, os mais novos, utilizam muito o smartphone. Mas a grande maioria, mais de 60% dos nossos clientes, nós estamos falando de pessoas na faixa de 40, 50 anos de idade. Mais maduras. Essas pessoas já não têm a mesma intimidade, né, com equipamentos, com smartphone. Então, a quantidade de acessos na nossa região, comparado com outras regiões, é menor. Justamente essa é a minha pergunta. Então, muito possivelmente, esse cidadão maduro, ele ainda está indo presencialmente à agência, isso. Né? Ele quer ser atendido cara a cara. Positivo. Nós temos muitos nossos clientes, a gente acompanha, de vez em quando vamos na agência, e nós informamos os canais, né? Além do aplicativo, tem o site, tem Facebook, tem o Twitter, tem o YouTube, né? Mas quando a gente oferece esses canais, o cliente diz, não, mas eu gosto de vir aqui, né, de conversar de olho no olho. É cultural. Você falou, realmente cultural. Presidente, na nossa conversa de 2014, estava ali já há 2 anos na administração da Celpa, o senhor falava muito da preocupação com gatos, que é uma conta que é dividida entre todos os que pagam, né? Como é que está isso hoje em dia? Nós reduzimos bastante perdas em todo o Pará. Mas é verdade que a perda da Celpa ainda é a maior do Brasil, está em torno de 28%. E isso não é só o prejuízo, que todo mundo paga por isso, torna a tarifa também mais cara. O prejuízo não é só isso, ainda tem um prejuízo maior ainda, que é o risco. Não se comenta, não se fala estatisticamente na quantidade de pessoas que faleceram tentando fazer gatos e desvios, com desconhecimento, em não saber usar tecnicamente a energia. Esse é outro risco que não está nem computado. Tem muitas mortes que acontecem, acidentes que acontecem, com pessoas tentando tirar da rede, usar a rede para fazer desvio de energia, não passar pelo medidor. E acontece muitos acidentes. Mas essa questão de perda, toda a sociedade perde. Primeiro, ela gera problemas técnicos na rede. Porque quando nós colocamos um transformador em determinado lugar, ele é para atender um número de consumidores. Em média, um transformador de 112,5 atende 200 consumidores, em média. Se começam a ligar nesta rede mais consumidores ilegalmente, com desconhecimento da concessionária, esse transformador vai começar a apresentar problemas.
oscilações de tensão, Aquecimento. desligamentos indevidos, falta de energia, porque a concessionária não tem conhecimento. Prejudica os usuários, aumenta a perda, não é? E essa conta vem na tarifa, uma parte, porque outra parte a concessionária perde. O ano passado a concessionária perdeu, devido à perda, 60 milhões de reais. Então, dinheiro que poderia estar sendo reinvestido no sistema. Ser investido no sistema, né? O modelo do setor elétrico, por exemplo, a ANEEL exige que você tenha uma perda mínima e vá reduzindo essa perda, justamente para influenciar na redução também da tarifa. Então, é por isso que nós estamos trabalhando fortemente, porque muita gente acha, viu, Patrick, que a CELPA tem energia e vende e só ganha. Primeiro, a CELPA compra energia. Até o dia 15, nós pagamos mais de 200 milhões de energia todo mês. Então, nós compramos. E aí, nós distribuímos. Por isso que é distribuidora. E nós temos que receber. Porque na hora que eu gero uma fatura, além de estar devendo energia já, eu já estou devendo PIS, COFINS, ICMS, encargos setoriais, que eu tenho um prazo para pagar durante o mês. Por isso que eu usei o termo da agora, que a pessoa que não entende isso aí, ela cria um encargo para vocês que deixa de ser reinvestido no sistema. Exatamente. E toda a sociedade perde. Toda a sociedade perde. E o que é pior, esse prejuízo depois vai ser dividido também com a população. A empresa perde. A empresa perde mais. Como eu falei, o ano passado foram 60 milhões. Mas a população em geral também perde um pouco, porque paga um pouco dessa conta também. Certo. Senhores, nós já fomos o primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, desta manhã de domingo, e sempre lembrando ao nosso telespectador que pode acompanhar os programas anteriores através dos nossos links de vídeo que ficam na nossa fanpage no Facebook, no facebook.com/Observadores Marabá. E também podem entrar em contato conosco para dicas, sugestões, críticas, através do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Nós voltamos a falar com os nossos convidados de hoje, o presidente da CELPA, o Nonato, e também o Ezion, que é executivo de relacionamento com o cliente aqui em Marabá. Presidente, 2.400.000 clientes para a CELPA atender, e numa área territorial, a gente conversava agora há pouco falando sobre São Paulo ter mais de uma concessionária, vocês aqui são uma concessionária para cuidar de 3 Franças, que é o que caberia aqui no território do Pará. Então, 3 grandes países europeus. 3 grandes países europeus. E com uma densidade populacional muito menor. Inferior. Como é que é lidar com isso diariamente? São 1.240.000 quilômetros quadrados do Pará. É realmente um estado continental. Aqui cabe 3 grandes países europeus. Folgado. Então, veja, não é fácil. As dificuldades de acesso, mas nada pode ser desculpa. Se existe também as dificuldades, nós temos que transformar em oportunidade. Tem pessoas que transformam oportunidades em dificuldades. Nós trabalhamos na linha de transformar dificuldades em oportunidades. O senhor mensurava quanto foi investido já pela empresa nesse tempo? Nós já investimos até o final de 2016 2,9 bilhões de reais. E tem mais 700 mil aí. Nós investiremos esse ano uma variação disso, 500, 700 milhões de reais. É uma variação. Nós estamos fechando todos os investimentos ainda para terminar o ano. Então, porque a demanda reprimida no Pará é muito grande. A extensão do Pará é muito grande. Né? Nós temos dificuldade, inclusive, em suprimento. A Equatorial montou, está com uma empresa que não é a CELPA, de transmissão, para construir algumas linhas, inclusive para nos ajudar também aqui, né?
Linhas que eu estou falando de suprimento, que Certo. não são linhas de distribuição. Nós trabalhamos, assim, falando tecnicamente, até 138 mil volts. 1000 volts, que são as linhas que a distribuidora trabalha. A partir disso aí, são as transmissoras, que trazem energia das grandes subestações de suprimento, das usinas, para as É o cidades. sistema que está por trás. Isso, é a partir de 230 mil volts, 500 mil volts, 750 mil volts. São essas linhas que transmitem energia a grandes distâncias. Isso aí são chamadas supridoras, linhas de transmissões. Não é? Isso é separado no setor elétrico. Então, a Equatorial também montou uma empresa que vai estar trabalhando nessa área de transmissão também, inclusive no Pará. Obras que leilões, vários leilões vazios e uma necessidade lá no Tramo Oeste, por exemplo, que atende Santarém. Nós entramos também para facilitar e atender melhor, procurar ver se realiza de forma antecipada essa necessidade do Pará. O Pará tinha uma demanda reprimida enorme, ainda tem muita coisa que fazer. Não é? Certo. Ezion, uma briga que eu vejo acontecer muito é o cidadão que tem um imóvel e não se acautela em relação ao inquilino que está ali. E de repente ele fica ali preso à conta. Como é que é resolvido isso hoje em dia? Essa nós chamamos de troca de titularidade. Certo. Marabá e essa região, nós temos uma certa dificuldade. Aqui tem muitas casas de aluguéis, tem muitos kitnets, que em alguns casos o proprietário ele não faz a troca da titularidade para a pessoa que está morando na casa. Então isso... O titular tem que ser o morador. Porque o que é a conta de energia? Nada mais é uma nota fiscal de um serviço que foi prestado, né? De algo que foi consumido. Então, para a companhia, o responsável pelo pagamento daquela conta é o nominal, né? A pessoa física ou a pessoa jurídica, né? De acordo com os nossos cadastros. E acontece muito de algumas pessoas alugarem suas casas, né? E continua o nome dele, porque... Ou do ocupante anterior. Isso, ou do ocupante anterior, né? Então, é necessário ter o contrato de locação devidamente reconhecido em cartório, né? Vai até as nossas lojas de atendimento e solicita a troca de titularidade. Esse é o documento, documento. Que vai garantir que aquele locatário não fique preso quando o locador deixou o imóvel. Isso. Né? Às Porque vezes as pessoas... a conta vai passar a ser do CPF. Isso. Tem gente que faz uma associação que a titularidade da energia não caracteriza a posse do imóvel. Então, tem muita gente que tem medo de tirar o nome porque vou perder o imóvel. Não, é a responsabilidade pelo pagamento. Então, a documentação necessária justamente é isso, um contrato de locação, né, devidamente reconhecido em cartório, as documentações pessoais, vai até a agência de atendimento e faz a troca de nome. Só acrescentando o que o Ozion está falando, o contrato ele está ligado ao CPF, Isso. Certo. não é a propriedade. Então, se a pessoa está devendo, ela vai continuar a dívida lá no nome dela. Sim, aí nós vamos buscar naquele CPF. Então, o que é que você tem que fazer? Isso é um grande problema que nós temos no Pará. É uma questão de informação. Você faça o contrato, você só precisa ir lá reconhecer a assinatura, para ver se é uma assinatura válida. Só isso. Então, você reconhece a assinatura, você tem um contrato, nós transferimos, mudamos e vamos atrás daquele devedor. Porque que estava lá. A dívida não é do imóvel. Não é do imóvel. A dívida é do usuário, né? Exato. De quem está cadastrado, no CPF ou no CNPJ. Exatamente. Passa a ser um problema para o dono do imóvel se ele não fizer isso que vocês estão Aí sugerindo. nós temos muitos casos em que a pessoa chega até a CELPA para reivindicar ou reclamar de um débito que não é dele, mas está no nome dele. Para a concessionária, o débito é dele, né? Até então, nós não temos como saber se houve mudança de inquilino, se nós não... Vocês não estão tendo ainda. Por enquanto ainda não. Mas o contrato garante. O contrato garante. Confirma
Reconhece a assinatura lá, reconhece Porque a no firma. contrato de locação vai vir o endereço do imóvel, vai vir a questão do período de locação, e isso é confrontado com as informações de cadastro daquela conta contrato, daquela unidade consumidora, e a gente averigua direitinho. Tá. Presidente, e a tal da tarifa social? Como é que é lidado com isso hoje? Eu vejo vocês mesmo indo atrás do que teria direito à tarifa social. Como é que funciona isso? A inscrição disso aí é o município que faz, através do CRAS. Que é seria uma espécie de registro único, né? Social. Centro de Referência Assistência Cadastro. Social. Centro Cadastro de único. Referência Assistência Social. Centro de Referência e Assistência Social. Isso. É o CRAS. Mas aí nós temos um potencial no estado do Pará de 900 mil. Nós temos 300 mil clientes aí que têm direito e não estão usando esse benefício. Esse benefício, muita gente acha que é só quem tem salário mínimo ou ganha menos de salário mínimo. Não é isso. A regra lá está bem clara e não tem um limite de até 220 kWh. Na verdade, É o por perfil exemplo, social mesmo. ele divide como? Vamos dizer que você tem uma renda de R$2.000 numa residência. Mas nessa residência você tem 5 pessoas. Tá? 5 pessoas vivendo com essa renda. Comprovadamente. Se você dividir os 2.000 por 5, dá R$400. R$400 é menos da metade de um salário mínimo. Se você tem menos da metade de um salário mínimo por morador, você pode ter o benefício da tarifa social. Só que você tem que passar no CRAS, se cadastrar, pegar o NIS, o número de identificação social. E aí pode até ligar para a CELPA que você vai passar a ter direito. Resolve por telefone? Pode, se ele ligar para a central, dar o CPF dele e o número do NIS, a gente confere lá com o CPF que está registrado e aí ele passa a ter esse direito. Então, isso é um apelo que a gente faz para, inclusive, pedir apoio à imprensa, porque, gente, são 300 mil Com consumidores. certeza, muitos deles aqui em Marabá. Muitos aqui em Marabá que têm direito a tarifa social e não estão utilizando. Você pode ter um desconto de até 65%. E aí, Pois fazendo eu ia uma falar contribuição, tem pessoas que assim, estão cadastradas no Bolsa Família, mas não recebem mais pelos critérios do Bolsa Família. Mas ele está cadastrado num programa social. Não quer dizer que ele não recebe mais o Bolsa Família, porque é vinculado à criança, né, até 16 anos e já perdeu, mas ele continua ele não tá mais no cadastrado. perfil do Bolsa Família, mas ele continua no Porque os perfil critérios para cadastrar na Baixa Renda conosco, o que é? São critérios que a ANEEL que determinou, né? Não é a concessionária, não é a CELPA que dita. Tem que estar inscrito em algum programa do governo federal, tem que ter uma renda per capita menor que meio salário mínimo, por pessoa, certo? E levar essa documentação junto conosco lá para que seja feito o cadastro, ou ligar para a nossa central de atendimento. Por quê? Quando o cliente chega conosco, nós entramos no site do Ministério de Desenvolvimento Social e checamos esse cadastro lá. O famoso cruzamento de informações. Isso. Se o cadastro dele estiver atualizado, no mesmo momento a gente já faz a inscrição, o cadastramento no nosso sistema e no faturamento seguinte ele já passa a receber o desconto na tarifa de energia. Certo. Deixa eu mudar de conversa aqui rapidinho. Eu sei que hoje eu estou tirando vocês de uma atividade que vocês estariam fazendo na rua, que é um dia que a empresa tira para os executivos irem atender na ponta e entender o que está acontecendo. Me explica essa história aí, presidente. Nós fazemos a inversão de organograma. É uma prática que toda a diretoria, nós vamos a todas as regionais 2 vezes por ano. Então vem toda a diretoria. E aí, além de fazer reunião para ver os resultados, para ouvir as pessoas, ver os problemas. Hoje à tarde, por exemplo, nós temos reunião com os próprios, com as pessoas aqui. Vamos ver os resultados, depois a gente abre para todo mundo perguntar, colocar as dificuldades, falar. Mas aí nós, pela manhã, como estava previsto hoje, por exemplo, eu iria para a agência. Atender no balcão. Ser atendente lá no balcão, para sentir, junto com o atendente, quais são as dificuldades, quais são os problemas, qual é a receptividade do cliente. E tem vários outros diretores, por exemplo, eu tenho um diretor hoje acompanhando a equipe de corte.
fazendo corte. Não é? Eu tenho diretor fazendo leitura também. Então, as pessoas têm vários processos. Eu tenho diretor fazendo inspeção, gerentes fazendo inspeção em residência, nível de tensão, equipamento. Então, todos os processos envolvidos, os diretores vão a campo, fardados. Isso de surpresa. Ele sabe que acontece sempre em tempo, mas ele um dia sabe, é surpresa. mas ele não sabe quem vai para onde. Entendeu? Então, como é que a gente escolhe na hora? E a gente acompanha. Isso é muito rico. Porque quando você está lá nas salas de reunião, no escritório, muitas coisas não chegam até você. Diferente de estar lá na ponta de lança. Quando você vem para a ponta, vê como as coisas estão acontecendo, normalmente todo mundo faz anotações, depois traz de volta para melhorar, para verificar. Principalmente o contato com o cliente, a nossa preocupação, a forma de se relacionar com o cliente, o tratamento, o cuidado, porque é o que eu digo para vocês, nem todo mundo tem perfil para fazer atendimento. É uma área muito difícil e a gente muda muito por essa deficiência, que não é fácil. Além de treinamentos contínuos que tem que ter. Por exemplo, de 15 em 15 dias, todo o pessoal da agência faz treinamento no sábado. Atualização de procedimento. Procedimentos. E principalmente... Coisas que teoricamente já fazem todos os dias, né? Mas mesmo assim você tem que... Mas a gente tem que estar acompanhando isso porque a gente descobre falha, descobre pontos de melhorias também, né? Quantas coisas saíram para melhorar os nossos processos desse evento. Então não é um evento, é tanto que a gente faz sem divulgação. Tá todo eu mundo, mesmo fiquei sabendo hoje, não é um isso. evento para tirar foto, é um evento que tenha consequências, que depois a gente pegue aquilo que foi visto no campo e transforme em uma oportunidade para melhorar o nosso atendimento. Certo. Senhores, já fomos mais um bloco, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida. De volta com o programa Observadores, deste domingo, aqui no terceiro bloco, hoje recebendo aqui o presidente da CELPA, o Nonato, e também o Ezion, que é aí da linha de frente, um dos executivos de relacionamento com o consumidor, com o cliente, né? A gente quer agradecer também a presença aqui no estúdio, aqui nos bastidores do João de Deus, que é nosso colega, faz parte da equipe de comunicação da CELPA e que foi quem fez essa interlocução, tornou possível a presença aqui desses dois executivos para que a gente pudesse ter essa conversa ampla. Presidente, nem tudo são flores, né? Então, a gente sabe que ainda há muitas queixas, ainda há também aquela conversa de rua que nem sempre bate com a realidade. Uma delas, eu até aproveito para lhe deixar falar um pouquinho sobre isso, por que a energia é cara no Pará? Sempre tem essa conversa muito na rua, que as pessoas têm essa sensação de que a energia é cara. E eu queria que o senhor pudesse explicar como é que é montada a tarifa, o que faz parte da tarifa e por que o consumidor paraense tem essa sensação de pagar a energia mais cara do país. Se nós olharmos o modelo do setor elétrico, ele está mais detalhado assim um pouco na conta, que não é fácil de interpretar. Houve até uma mudança recente, né, na conta para tentar tornar mais... Até na nossa conta lá, nós temos colocado esses itens todos, o que é distribuição, o que é transmissão, o que é encargo setorial, o que é tributo. Se você olhar na sua conta, tem tudo isso. Para você ter uma ideia aqui, uma conta de R$100 hoje fica com a CELPA, direcionado à distribuidora, R$ 23,60. Menos de um quarto. Pois é. 23, seria 23%, 23,6%. Todo o restante que está na conta são encargos, tributos, não é? Você tem ICMS, você tem PIS, você tem CONFINS. Você ainda tem CIP, que é uma contribuição de iluminação pública. Quem é que define isso? São as câmaras de vereadores. Quem define o valor. Nonato, mas é um valor único.
cada cidade tem uma regra diferente. Tem cidade que coloca uma taxa única. Eu lembro uma coisa que você me falou na última vez que nós conversamos, em 2014, você falou assim, se a prefeitura fosse separar e mandar essa conta em separado, ninguém nunca pagaria, né? Por isso que ela vem dentro da conta É a de mesma energia. coisa. As distribuidoras são grandes arrecadadores hoje. Você veja, de um valor de 100 fica 23,60, não é? Você tem quase 76%, você transfere. E é isso. E outra, como eu falei para vocês, quando eu gero uma fatura, gerei sua fatura, eu já estou devendo. PIS, COFINS, encargos, ICMS, já está devendo. Energia comprada. E vem a energia comprada e vence dia 15 no meio do mês. Então, como eu falei para você, até dia 15, no máximo dia 20, porque varia essas datas, eu tenho que pagar 200 milhões, nós temos que pagar 200 milhões de energia. Então, até dia 20. E se não pagar, a coisa é séria, porque eles cortam de lá, eu nem vejo. Aí você apaga, é o parar todo. Tá certo? Porque está na regra. Você tem que arrecadar. Então, esses encargos, se não repassar, os encargos setoriais, que tem uma série de coisas embutidas nesse encargo, mas que traz benefício. Por exemplo, o encargo setorial financia o Luz para Todos. O Brasil inteiro paga. Mas onde é o maior benefício disso? Norte e Nordeste. O Brasil inteiro paga tarifa social. Onde é o maior impacto? Quem usufrui mais a tarifa social? Norte e Nordeste. Que você pode ter um desconto na sua conta até 65%. Então, veja, todos esses benefícios estão no modelo do setor elétrico. A transmissão, por exemplo, para a energia chegar aqui, nós pagamos o uso dos fios e a operação e manutenção. Porque se você não pagar, como é que ele vai operar e manter? Então, isso está no modelo da energia. E outra coisa importante, quer dizer, quando você considera, vamos imaginar que os 900 mil consumidores que teria direito à tarifa social estivessem usufruindo disso. A nossa tarifa, se tirar esses valores, desses benefícios, desceria mais de 36%. Então ficaria 0,56%, foi o que o regulatório me falou. Aí você não leva em conta isso, a população não vê isso. Agora, pela situação do país, realmente tem aumentado muito. Nós estamos aí para entrar a bandeira vermelha. O que é isso? Famosa bandeira tarifária. Bandeira tarifária. Na verdade, o que é isso? Isso é porque os reservatórios, Nordeste principalmente, né, estão vazios, a chuva não foi suficiente. Por exemplo, Sobradinho está com 30%. A nossa maior base de produção energética é a hidrelétrica. É hidrelétrica, a maior base. E a maior base está no Sul e Sudeste. Nós temos aqui no Norte. Mas a maioria, a quantidade que tem no Sul-Sudeste, supera em muito Norte e Nordeste. Embora o maior potencial hídrico seja nosso aqui. Embora o maior potencial hídrico seja aqui. Mas, de qualquer forma, nós temos o maior potencial hídrico, mas não usamos bem, por exemplo, a meu ver, com Belo Monte, porque é uma usina fio d'água sem reservatório. Quer dizer, se deixar de chover, vai ter problema muito mais rápido, porque não tem reservatório. Então, isso aí o que é? Entram as térmicas. Pesadamente. As térmicas, elas existiam para suprir determinadas falhas. Ela era utilizada 15% do tempo anual. Com essa deficiência nos reservatórios, ela passa a ser utilizada de forma intensa, 24 horas. E aí entra a tarifa. Porque o valor do quilowatt-hora de uma usina diesel é 10 vezes o valor do quilowatt-hora de uma usina hidrelétrica. 10 vezes. Imensamente mais caro. Como o governo, até algum tempo atrás, resolveu cobrir essa diferença, mas chegou um momento que faltou dinheiro. E aí, quem pagou a conta? Todos nós. E aí apareceu a bandeira tarifária para cobrir esse déficit. Não é? Então, infelizmente, já vai entrar a bandeira vermelha, não é? E para pagar isso, essa diferença enorme da energia gerada
pelas térmicas e a energia pelas hidrelétricas. Disparadamente, nem as fontes alternativas são importantes, são. O Brasil deve usar eólica, deve usar solar, mas como diz, fontes alternativas. Por que o nome fontes alternativas, Patrick? Porque é um uso intermitente. À noite, por exemplo, a placa solar não gera energia. E O vento, se parar o vento, a eólica não gera energia. Então, por isso que são fontes alternativas, que tem que fazer parte da matriz energética do Brasil, mas não resolve, não é uma energia firme, permanente. Ah, nos países europeus tem muito fonte alternativa, sim, mas tem nuclear. Eu estava dando o exemplo da França, da Inglaterra, muitas usinas nucleares, porque não tem a água, os recursos hídricos que nós temos. Eu até estava falando que se a gente precisar ter usina hidrelétrica aqui, muito vizinho vai ficar incomodado, né? Isso. Residencial, baixa renda. Eu tenho uma tarifa comercial, eu tenho a tarifa industrial, eu tenho uma tarifa rural. Então, existe diferenciação de tipo de tarifa que é de acordo com a classificação, e a determinação dessa classificação, quem dita é a ANEEL. Certo. Então, não sou eu que dito quem é que tem que ser classificado dessa maneira. A legislação do setor elétrico, que é a resolução 414, me dita o que eu tenho que cadastrar e como cadastrar. Então, quando um cliente chega na agência, a gente faz todas essas checagens. A gente vê muito alguém falar assim, mas por que o meu vizinho tem a mesma quantidade de equipamentos que eu tenho e a conta dele vem diferente? É isso, são classificações de tarifas de forma diferente. Aí vem hábitos de consumo que é diferente, tipos de equipamentos que diferem, né? E tem algumas questões do processo de leitura, pode acontecer acúmulo de consumo, né? Então, a análise de uma fatura, ela não pode ser generalizada, porque cada caso é um caso, cada família tem hábitos diferentes de uma outra. A gente só consegue identificar e solucionar e trazer as alternativas necessárias analisando de forma individual. A empresa, pelo perfil, já sabe quem é quem. Né? Acrescentando o que o Oswaldo está falando, por exemplo, a ANEEL define as regras todas do setor elétrico, não é nenhuma distribuidora. Então, por exemplo, está previsto na norma, no regulamento, que, por exemplo, se eu não leio, eu posso não ler determinada residência, está fechada na hora da leitura, tem um animal que não permitiu o acesso, um cachorro, tá? Saíram de férias, tá tudo. É permitido até 3 meses, por média, que você faça a média do consumo, porque nós temos o histórico do consumidor lá no nosso relatório até 5 anos. Se você quiser, nós vamos buscar o seu histórico de consumo em 5 anos. Tá? Então, isso está no regulamento. Se eu deixar de ler mais de 3 meses, aí eu sou obrigado a faturar pelo mínimo da fase. O mínimo da fase. O que é o mínimo da fase? Aí divide trifásico, bifásico e monofásico. O trifásico R$100, o bifásico 50 e o monofásico 30 quilowatt-hora, né? Então, isso é definido pela ANEEL. Porque, veja bem, quem é que gera 2.480.000 boletos mensalmente? Você conhece alguma empresa no Pará que faz isso? Ou muito perto disso? Não é fácil. Então, aí, você tem dificuldades, às vezes, que independe da vontade da concessionária. Muito cliente para lidar. E aproveitando esse gancho, o que a gente chama a atenção para os nossos clientes? Nós estamos chegando agora num período quente na nossa região. Né? Tivemos aí um período de fortes chuvas, onde o consumo tende a diminuir por conta da temperatura que diminui. E agora nós vivemos temperaturas altíssimas aqui. Centrais de ar ligado. Então começa a aumentar o consumo. Consequentemente, a conta no final do mês tende a aumentar. A gente já chama a atenção para os nossos clientes, né, de usar racionalmente, né, fazer limpezas nos equipamentos de ar-condicionado, geladeiras, né, para que tenha um consumo adequado. São equipamentos que sem a correta manutenção eles consomem mais. O ar-condicionado, quem puder comprar um inverter, compre, que consome menos.
E utilizar o ar-condicionado permanentemente, você pode deixar o ar-condicionado ligado e até depois aumentar a temperatura, reduzir o consumo. Porque tudo que aquece e que resfria é o que mais consome energia. Então, o ferro elétrico, pô, se você vai engomar, engoma de uma vez, não faz aos pedaços várias vezes no dia. É você utilizar, abrir a geladeira, não deixa a geladeira aberta, bebe água com a geladeira aberta. Tudo isso amplia o banho de chuveiro, o cara cantando, horas e horas pensando. Então, se você vai usar o chuveiro, não é, dependendo da temperatura, uma temperatura quente, para que usar o chuveiro no máximo? Não é? O consumo, tudo isso influencia. É um projeto de eficiência energética que a gente tem trabalhado também. Senhores, eu ainda tinha aqui uma lista de umas 100 perguntas para fazer, mas nosso tempo esgotou. E eu agradeço demais a presença de vocês, presidente, ter tirado uma atividade que veio fazer aqui de rotina e está aqui conosco, e o Ezion também. Muito obrigado, Nonato. Eu que agradeço, Patrick, a oportunidade de dizer à população do Pará, a população do sul do Pará, de Marabá, que o nosso maior objetivo hoje é conquistar o nosso cliente. É fazer com que o cliente tenha a CELPA como uma parceira, como uma empresa que vende qualidade de vida, que vende emprego, não é? Que permite gerar renda. Então nós queremos ser lembrados assim, nós queremos estar no coração do povo paraense e nós temos que fazer merecer isso. É a grande missão nossa, é conquistar definitivamente o nosso cliente, ser parceiro do nosso cliente e contribuir para o desenvolvimento do Pará. Que bom. Muito obrigado a você que está em casa, que nos acompanhou pacientemente. Até semana que vem com mais algum assunto relevante aqui na telinha da TV Correio SBT com o Observadores. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.